é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, para você alcançar os benefícios, a graça de Deus, é necessário o exercício da fé. Sabe por que o cego foi curado? Porque ele usou a sua fé. Eu quero nessa noite, irmãos, trazer uma palavra aqui sobre os 3 degraus da fé. Os 3 degraus da fé. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, nós sabemos que existe pelo menos 4 tipos de fé. Pelo menos 4 tipos de fé. Primeiro tipo de fé é aquela fé que nós trazemos de berço. Independente se é crente, se é católico, se é espírita, independente do credo religioso, todos trazem a fé de Deus. Irmãos, eu nasci numa família extremamente católica. E eu quero dizer para vocês que no tempo que nós não éramos crentes, eu vi muitos milagres acontecer dentro da nossa casa. E nós não éramos crentes. Mas é a fé natural, aquela fé que já vem de berço. A pessoa acredita em algo, em alguém. E a fé natural, também a pessoa recebe benefício. Quando a gente olha na Bíblia, existe o segundo tipo de fé, que é a fé humana. A fé humana é aquela fé que você acredita em você mesmo, no seu potencial. Há sempre um ditado, irmãos, que se você não acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Quantas pessoas que não são abençoadas numa proporção maior, porque ele não acredita nele? Ele começa a dizer, eu sou um Zé da esquerda, eu sou um Zé Mané, eu sou um João Ninguém, e de fato ele é mesmo. Porque se ele não acreditar nele mesmo, quem é que vai acreditar? Isso é a fé natural. Amém, irmãos? Aí eu aprendo o terceiro tipo de fé, que é a fé espiritual. Essa fé espiritual está em Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, desce no coração, e aí gera a fé espiritual. É a fé que faz a gente acreditar que Jesus é o único Salvador e ter a necessidade de aceitá-lo como Salvador. É a fé que você ouve a pregação, você fica tão sensibilizado que na hora da oração você recebe o teu milagre. Fé espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o quarto tipo de fé é a fé como um dom, que está lá em 1 Coríntios 12. E outros, pela mesma, o Espírito, é dado o dom da fé. Aí está no campo do sobrenatural. Elias ora, e por 3 anos não chove. 3 anos e meio não chove sobre a terra. Paulo olha para um camarada perturbado e diz assim, fica cego, filho do diabo. O cara ficou cego na hora. Fé como um dom, o dom da fé. Quando você ora e o sobrenatural acontece. Quando os médicos dizem assim, olha, pode ir para casa, chama a família, porque tem tantos dias de vida, vai morrer. Aí ora, o milagre, através do dom da fé, acontece e a pessoa não morre. É curada milagrosamente, porque o dom da fé foi em ação. A ação poderosa, sobrenatural de Deus entra e o milagre acontece. Aí os médicos ficam espantados, aí todo mundo fica, aquelas pessoas que disseram para você, olha, o juiz não vai assinar, aí de repente você usa a fé como um dom, e aí Deus perturba o juiz, ele fica incomodado, e a Bíblia diz que, a Bíblia fala de um juiz, que uma mulher procurou ele, e ele não temia a Deus nem respeitava os homens, e a mulher de dia e de noite estava lá, né? Faz justiça à minha causa, julga a minha causa, até que um dia ele falou, eu não temo a Deus, não respeito os homens, mas eu vou fazer justiça para essa mulher. Irmãos, quando nós oramos e Deus, através do Espírito, age através do dom da fé, o sobrenatural acontece. Aleluia. Quantos creem nessa noite, levanta a sua boca e glorifique o nome de Jesus, porque Ele está aqui nesta noite. Irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui os 3 degraus da fé. E essa fé é a fé espiritual. A fé espiritual. Eu aprendo aqui que quando Jesus vai entrando na cidade, havia um movimento que perturbou o cego. O cego não chegava, mas ele ouvia.
O cego estava à beira do caminho, acostumado a tantos movimentos de pessoas que entravam e saíam na cidade de Jericó. Mas naquele dia, ele percebeu que o movimento era diferente. E eu aprendo aqui, pastor Jaci, que o movimento produzido por Jesus é diferente. Amém, irmãos? Existem tantos movimentos por aí que confundem a cabeça das pessoas, mas o movimento provocado, produzido por Jesus é diferente. O cego ouviu um barulho diferente, chamou-lhe a atenção e ele disse: que barulho é esse? É diferente dos outros. Aí alguém diz assim: olha, é Jesus que vai entrando na cidade. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra. O cego ouviu os milagres que Jesus operava. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou. Todo mundo ouviu falar dos milagres que Jesus operava. O cego diz assim: é Jesus? É. Aí o cego começa a clamar. Irmãos, eu aprendo aqui que o primeiro degrau da fé é aquela fé que coloca em Jesus toda a nossa expectativa. Repita comigo: o primeiro degrau da fé é aquela fé que coloca em Jesus toda a nossa expectativa. E eu aprendo uma coisa interessante aqui, irmãos. Sabe por que Deus não opera em uma proporção maior? O pão nosso de cada dia nós temos aqui, recebemos todo dia. Mas numa proporção maior é porque está faltando em nós expectativa. Irmãos, tem crente que Jesus está no meio da igreja e ele nem percebe. Ele nem percebe que Jesus está no meio da igreja. Que Jesus está presente no culto. Eu acho interessante, irmãos, que quando disseram para o cego que era Jesus que estava ali, entrando na cidade, criou-se uma expectativa no cego. Eles disseram lá: é Jesus? É. Ah, então agora é a minha vez. Criou-se uma expectativa no cego. É Jesus que está aí. O Kamadereva Xarabacandarai Turamandarava Suricandarabacai. O cego diz assim: olha, há uma razão para tanto barulho, tanto movimento, há uma razão. Alguém diz: é Jesus que está aí. Irmãos, o cego ouviu falar de tudo que Jesus andava fazendo. Ele estava longe, mas ele está aí agora, está pertinho de mim. É ele? É. Aí criou-se uma expectativa. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui, irmãos, como homem de Deus, como profeta de Deus, como pregador da palavra de Deus. Hoje está faltando expectativa dentro dos nossos cultos. Expectativa, a presença de Jesus. Você já parou para pensar quando você está para receber uma visita? Cria-se uma expectativa. Tem que arrumar a casa, colocar tudo em ordem. Tem que lavar banheiro, tem que passar um pano, lavar tudo, os móveis, tirar a poeira, tem que arrumar a cama, arrumar a forra, o lençol, tem que arrumar, deixar tudo no jeito, porque a visita está para chegar. Vai no mercado, faz compra, abastece a despensa, vai no açougue, compra picanha, compra costela, compra lombinho, compra tudo, deixa tudo do jeito, porque a visita vai chegar. Cria-se uma expectativa. Uma expectativa. Tem gente, não, se a expectativa dele acabou, não tem mais. Ele precisa do milagre, mas ele não tem mais expectativa em Jesus. Irmãos, tem tanta gente dentro da igreja que está frustrada, estão decepcionados. Sabe por quê? Porque ele deixou de colocar expectativa em Jesus e colocou no homem. Sabe? Tem gente frustrada na igreja, irmãos. Principalmente quando acontece época de eleição, sabe? É tudo expectativa do candidato, fulano de tal, ciclano, bertano. Ah, esse vai resolver o problema. Esse é o homem. E cria-se uma expectativa em cima do homem. Aí depois fica frustrado. Sabe? Porque o homem é falho. O homem erra. O homem é pecador. E a expectativa foi colocada em cima de um homem. Sabe?
Aí, tem pessoas que colocam a sua expectativa, tem mulher que coloca a expectativa só no homem, no marido. Meu marido é um campeão, sabe? Ela acha que o marido dela meu Deus, é invencível. Dali a pouco o homem fala e a mulher fica frustrada, sabe? Tem mulher, tem marido que coloca toda a sua expectativa na mulher. Ela é 10, ela é, meu Deus, sabe? De repente a mulher fala e o homem fica frustrado. Irmãos, nós precisamos aprender que o primeiro degrau da fé é a fé que coloca em Jesus toda a nossa expectativa. Irmãos, eu fico pensando que a nossa posição como adorador, como servo, ao vir para a igreja, ao estar na oração, e nós temos que criar uma expectativa. Eu vou no culto hoje adorar a Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim, Deus tem um milagre que eu preciso, e lá na igreja hoje o milagre vai acontecer. A gente tem que vir para a igreja com essa expectativa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vivo com a minha expectativa em Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho promessa de Deus. Quantos têm promessa de Deus aqui? Levante a mão. Meu Deus, muita gente não levantou a mão. Você não tem promessa de Deus? E aí, irmãos, eu aprendo uma coisa. Irmãos, eu estou em casa, o telefone tocou, eu fico pensando, meu Deus, é a ligação da minha bênção. Eu estou no culto, adorando a Deus, um irmão fala, pastor, depois do culto eu preciso falar com o senhor. Eu dou glória a Deus, Senhor, esse irmão é o canal da minha bênção. Eu vivo uma expectativa. Expectativa, pastor, eu vivo essa expectativa. Irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que não têm mais expectativa. Vêm à igreja por um simples costume. Quando estão na igreja não faz nenhum empenho. Não contribui com nada. Não coopera. Sabe? Para você ter uma ideia, tem pessoas que vêm à igreja, ele é capaz de na hora do culto dormir literalmente, sentado no banco. Dorme. Tem pessoas que sonham na hora do culto. De vez em quando você ouve uma Bíblia, cai no chão. Alguém dormindo. Tem pessoas que perdeu a expectativa em Jesus, ele conversa o tempo todo na hora do culto. Ele compra, ele vende, ele troca. Na hora do culto. Faz negócio. Só não assina um cheque, porque senão fica como constrangedor. Mas lá fora, só passa o cheque assinado. Mas o negócio foi feito na hora do culto. Irmãos, se nós quisermos receber o nosso milagre, a nossa bênção, a nossa vitória, nós precisamos colocar em Jesus a nossa expectativa. Ele está em nosso meio. Quantos estão sentindo que Ele está aqui nessa noite? Levante a sua mão aqui. Se você sente que Ele está aqui, se você já percebeu que Ele está aqui, se você já sentiu Ele tocar em você nessa noite, adore, exalte, glorifique o nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que está aqui poderoso para te abençoar. Colocar em Jesus a nossa expectativa. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Ele está do teu lado. Ele está aqui no meio dessa juventude. Ele está no meio das irmãs do ciclo de oração. Ele está no meio dos irmãos, no meio dos músicos. Ele está aqui nesse altar que está ardendo em chama. Ele está aqui nessa noite. Mateus 18:20. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está aqui nessa noite. Você sente a presença dele, glorifica, exalte o nome dele, porque hoje é a noite da tua bênção no teu. Primeiro degrau da fé é a fé que coloca em Jesus toda a nossa expectativa. Aí, irmãos, quando disseram assim: olha, é Jesus que vai entrando na cidade,
cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu aprendo, irmãos, que o segundo degrau da fé é aquela fé que nós aproveitamos as oportunidades. É a fé que nos leva a aproveitar as oportunidades. O cego diz assim: olha, se ele curou os outros, ele vai me curar agora. E eu aprendo uma coisa, irmãos, quando a gente lê o texto, a gente vê que o cego Bartimeu foi curado. Aí vai entender, dá a impressão que na entrada de Jericó só tinha o cego Bartimeu. Não, irmãos, tinha muitos cegos, muitos doentes, que a Bíblia fala que eles eram colocados à beira do caminho e a entrada principal da cidade. Quando a gente lê Atos capítulo 2, Pedro já curou um poço na entrada da cidade. Quando a gente lê Marcos capítulo 2, 4 homens pegam um paralítico que estava à beira do caminho, na entrada principal de Cafarnaum. Mas a gente lê que só o cego foi curado. Sabe por quê? Porque a fé do cego levou ele a aproveitar a oportunidade. E eu aprendo aqui, irmãos, que muitas pessoas têm fé, mas não sabem aproveitar a oportunidade. O que tem dentro da igreja pessoas que estão lamentando, estão chorando, estão reclamando: ah, meu Deus, o Senhor abençoa a irmã Maria e não me abençoa, o irmão José é abençoado e eu não sou. Aí as pessoas ficam questionando: por que fulano, ciclano, bertano é mais abençoado que eu? Irmãos, Deus não tem filhos privilegiados. O que existe é crentes que aproveitam as oportunidades. Eu sempre digo, irmãos, tem pessoas que estão embaixo, era para estar em cima. Tem pessoas que estão sentadas aí, que era para estar sentado aqui. Tem pessoas que é empregado, era para ser patrão. Tem pessoas que estão solteiros, era para estar casado. Mas não souberam aproveitar as oportunidades. Não aproveita. E eu aprendo aqui, irmãos, que algumas oportunidades, elas são únicas. Ela passa uma vez e não passa mais. Quando a gente olha aqui no texto, Jesus entrou em Jericó, ele opera 2 milagres. Primeiro, ele cura o cego Bartimeu. Segundo, ele salva Zaqueu. Irmãos, quando Bartimeu, ele faz aquele apelo, aquele clamor, ele começa a gritar, ele tinha razão. Parece até que Bartimeu estava prevendo que seria a última vez que Jesus ia em Jericó. Jesus em Jericó vai a Jerusalém e dali 3 vezes Jesus foi crucificado. Ou seja, se Bartimeu não aproveitasse a oportunidade, ele estava cego até hoje. Mas a fé de Bartimeu levou ele a aproveitar a oportunidade. Porque quem estava passando era Jesus de Nazaré. E ele disse: agora é a minha vez de ser abençoado. Eu trago da parte de Deus uma palavra para você. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. Não perca. Busque a Deus. Deus tem colocado diante de você portas abertas. E quantas vezes você tem deixado a porta se fechar? Mas nessa noite Deus coloca diante de você uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. O Espírito de Deus me autoriza a eu dizer isso. Alá, Nereva Xandarabacai. Yamantu Kemanaharabacatai. Yamantu Reva Xarabacai. Kemantu Kemanaharabachai. Aproveite a oportunidade que Deus coloca diante de você. Erramantu Kemanahai. Tukai de lava Shuyamanahai. Oportunidades. Algumas delas são únicas. Você tem uma vez, depois você não terá mais. Mas hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Tu cai de Mahalá. Tu
Riamanto quem? Riamanto levachai. Riamanto ayahashere mandacai. Lai de canto vastu. Lehai. Te vastu. Ramanto que manahai de catá. Tuique ande rai de cantorada súria. Ao mover de Deus neste lugar, nesta noite, fique atento, porque uma porta de Deus vai te abrir para você. Errai, decanto, rabachai, uiba, candarabachai. E o que Deus fará por ti na tua vida, muitos ficarão admirados. E mesmo não entendendo como isso pode acontecer, mas o Senhor diz para ti nesta noite que quando Ele abençoa, está abençoado. Quando Ele levanta, está levantado. Quando Ele exalta, está exaltado. E operando Ele, diz o Senhor, quem impedirá? Levante a tua mão assim. Andereva cara. Urabacandereva xarabacai. Riamanto leva xara. É a fé que nos leva a aproveitar as oportunidades. Mas para encerrar, irmãos, a minha palavra, eu vejo aqui que o cego, ele grita, ele clama, alguém tenta barrar, impedir, mas ele grita mais alto. E aí, Jesus estava andando, e Jesus fez uma coisa que poucas vezes ele fez no ministério. O texto diz que Jesus parou. Poucas vezes a Bíblia fala que Jesus parou. Mas toda vez que Jesus não parou, ele operou um milagre. Que Jesus parou, estava andando. De repente o cego grita, Jesus para. Aí Jesus pergunta, quem é que está gritando? Aí disseram, é o cego, Bartimeu, filho de Timeu. Aí eu aprendo aqui, irmãos, que o terceiro degrau da fé é aquela fé que está ligada à realidade. E eu vou explicar para você. A fé ligada à realidade é aquela fé que você acredita que Deus pode operar um milagre, mas que você tem que fazer a sua parte. Fé ligada à realidade. Irmãos, tem pessoas que pensam que Deus vai fazer tudo sozinho. O cego entendeu que curar ele é com Jesus, mas clamar é com ele. O cego entendeu que ele tinha que fazer a parte dele no milagre. A parte dele no milagre. Tem pessoas que querem o milagre de Deus, mas ele deita debaixo de uma sombra, numa rede, uma Coca-Cola gelada, bem geladinha do lado, e ele fica balançando para lá e para cá, esperando o milagre dele. Diga para quem está do seu lado, o milagre nunca vai chegar desse jeito.